Supremo Tribunal Federal, através de sua presidente, a ministra Rosa Weber, concedeu liminar que suspende trechos do decreto presidencial que havia dado indulto, um perdão de pena, aos policiais militares condenados pelo massacre no complexo penitenciário do Carandiru, em 1992. A petição havia sido apresentada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na ação direta de inconstitucionalidade 7.330, que requisitava a anulação de trechos do indulto de Natal do ex-presidente Jair Bolsonaro a policiais e militares. A decisão monocrática vale até que o relator do caso na Corte, ministro Luiz Fux, retome a análise do tema depois da abertura do ano do Judiciário em 1º de fevereiro. A ministra cita que o indulto pode vir a configurar transgressão às recomendações feitas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que orientou uma investigação ampla e a punição dos responsáveis pelo caso do Carandiru. Nelson Kobayashi, começa com você. Kobayashi, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Mota, Zé Maria e toda a nossa audiência. Pois bem, isso traz de novo a polêmica do caso do Carandiru, que ressuscitou agora depois do indulto natalino do presidente Bolsonaro, que abrange, dentre muitos outros beneficiados, aqueles que cometeram crimes como o do Carandiru, há mais de 30 anos, crimes que não eram, à época, considerados como crimes hediondos e realizados por agentes de segurança. Pois bem, depois desse indulto, muito se discutiu sobre a possibilidade ou não jurídica deste indulto, porque o caso do Carandiru traz uma comoção social muito grande. Foram 111 pessoas mortas, detentos mortos naquela ocasião, e ficou marcado realmente na história como algo a gerar algum aprendizado, especialmente para as forças de segurança e aquelas especificamente que atuam na administração penitenciária. Pois bem, a gente precisa saber aqui, muito bem detalhado, do que se trata esse indulto. O indulto é uma prerrogativa do presidente da República que concede extinção de punibilidade. É uma espécie de perdão em relação às penas primárias daqueles que cometem determinados crimes, não afastando as penas secundárias, eventuais indenizações, responsabilidades administrativas, entre outras. E, usando dessa prerrogativa, foi que o presidente editou este indulto na sua última oportunidade no fim do ano. E aí, se questionando essa possibilidade ou não, alguns, como por exemplo, que adotam a tese do Procurador-Geral da República, dizem que mesmo que, na época, não sendo considerados crimes hediondos, como era o homicídio qualificado, hoje, por se tratar de crime hediondo, este indulto não poderia gerar eficácia, não teria validade, o que, a meu ver, não encontra amparo na legislação e nos princípios gerais do direito, especialmente em matéria criminal, que a gente sabe que a lei posterior só gera efeitos para frente, adiante. A lei só pode retroagir se for em benefício do réu. Então não é o fato de uma lei em 1994 e, portanto, depois dos atos do Carandiru, tendo agora o homicídio qualificado como hediondo, ser aplicado a estes fatos anteriores. E essa questão toda traz também outras reflexões, especialmente aos casos já julgados e julgamentos que depois vieram a ser anulados em relação a esses policiais. Porque muitas dessas condenações foram feitas de modo a atender um clamor social. Porque outros princípios do direito precisam ser lembrados também em relação ao Carandiru, que é especialmente o da individualização das penas, que é impossível de se fazer em relação ao caso do Carandiru. Como é que você, como Estado ou o Judiciário, vai atribuir a determinado policial a morte de determinada pessoa se isso não tem prova, não tem testemunha, não tem, nem os próprios policiais sabem ao certo quem é que praticou um ato que gerou a morte de quem? Não pode o policial, simplesmente pelo fato de estar escalado naquela operação, ser responsável por 111 mortes. A gente precisa, no direito penal, respeitar a individualização das condutas e, consequentemente, a individualização das penas. Foi por essa tese, esse argumento que todo mundo já conhece no âmbito do direito, que muitas das condenações foram anuladas. Agora, essa decisão da ministra Rosa Weber, atendendo ao pedido da Procuradoria-Geral da República, traz como fundamento, basicamente, duas questões. Primeiro, um histórico de precedentes no Supremo Tribunal Federal
que são controversos, ou seja, há decisões no sentido da tese da Procuradoria e há muitas decisões, e acredito que muito mais decisões amplamente decididas pela Suprema Corte, que atendem ao princípio da vedação da anterioridade penal em prejuízo do réu. Então, diante dessa jurisprudência controversa, ela entendeu por bem suspender até que se inicie o ano judiciário e o relator do caso, ministro Luiz Fux, possa ele avaliar o pedido da sua relatoria. E outra questão importante nos fundamentos é uma recomendação, e este é o termo, recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, que diz ao Estado brasileiro que deve sim processar e julgar imparcialmente os casos afetos ao massacre do Carandiru, porque naquela ocasião se ofendeu a diversos direitos considerados como os direitos humanos e que constam de diversos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Pois bem, a gente tem que esperar aí o ano judiciário se iniciar, o ministro Luiz Fux pegar este caso para relatar e as cenas dos próximos capítulos, como o Supremo Tribunal Federal vai decidir a respeito disso. Todos os anos, por ocasião do Natal, o presidente da República assina o decreto de indulto e assina também a graça. A diferença, a graça é individual e o indulto é coletivo. Isso não é nenhuma novidade em matéria de Constituição. Todas as constituições brasileiras trazem exatamente a possibilidade do indulto, que é uma competência exclusiva do presidente da República, né? E não é coisa do Brasil, no mundo inteiro, as constituições trazem exatamente a possibilidade do presidente da República, por questões humanitárias, por questões, inclusive, processuais, o presidente assinar. E, extrapolando a legislação, o indulto mais antigo conhecido vem de Pilatos. Ele preferia indultar Jesus, mas ouviu a turba, ouviu os gritos, e aí decidiu colocar em votação. E aí o indulto saiu para Barrabás. Isso porque ele lavou as mãos. O então presidente Jair Bolsonaro não lavou as mãos, não deu uma de Pilatos. Ele simplesmente assinou um indulto tradicional. É indulto porque se trata de uma ação coletiva, não é uma graça que é individual, como foi o caso do deputado Daniel Silveira, que foi condenado pelo Supremo a 8 anos e 9 meses de prisão e recebeu a graça, né? Mas as duas coisas estão ali interligadas e comprometidas. Esta graça, esse perdão ao deputado Daniel Silveira, repito, uma pena pesada, né? Tipo homicídio, o início de homicídio é isso. 8 anos e 9 meses. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal está de má vontade com este artigo da Constituição. Está lá no artigo 84 da Constituição. O próprio Código Penal descreve a possibilidade da graça ou do indulto. Tudo certo, tudo legal. Não se pode discutir o mérito de um decreto presidencial quando a Constituição dá ao presidente uma competência privativa, ou seja, só dele, de fazer a graça ou perdão. Então, a gente vê claramente que não se trata de um debate constitucional, mas sim uma certa perseguição. E uma indicação clara que a graça do Daniel Silveira pode ser questionada no Supremo, e já foi, e ainda não é transitado em julgado, né? O que a gente fica assustado é isso aí, indo para o Ministério Público e para o Supremo Tribunal Federal. A política não pode interferir. E o artigo 84, ele é claro, ele dá ao presidente a competência privativa de assinar o indulto ou graça. Se o presidente pode fazê-lo, quem pode dizer que não pode, né? É essa a Constituição brasileira. E não se deve entrar no mérito, porque o mérito é do poder do presidente, o poder que foi otorgado pela urna, que deu ao presidente o poder de dar essa decisão, de fazer o indulto. Então, evidentemente, é um julgamento de mérito que cabe
que caberia ao próprio presidente da República ao assinar o decreto. Uma perseguição. Eu li a explicação da decisão, o arrazoado jurídico, me informei sobre o caso, prestei muita atenção à excelente explicação que o Kobayashi acabou de dar e confesso que falhei na minha missão. Portanto, eu vou deixar os comentários sobre esse caso a cargo dos meus colegas juristas. O único comentário que eu faço é que eu concordo com o grande Zé Maria. Isso não me parece uma questão constitucional. Eu confesso que, nesse momento da história do país, em que é arriscado sermos verdadeiros, em que é arriscado falarmos aquilo que nós, de fato, com a maior sinceridade, com a maior honestidade, com a maior sensibilidade, sentimos e sabemos e que entendemos ética e moralmente que é aquilo que nós devemos dizer, nesse momento que isso causa, para que eu não diga medo, para que eu diga preocupação, eu olho para uma situação dessa e até este exato momento que eu estou falando, eu estou deliberando o que dizer, mas eu vou dizer. Em primeiro lugar, eu tenho que fazer um apelo. O apelo é o seguinte, o apelo é para as autoridades públicas do país. Pelo amor de Deus, sejam transparentes. Pelo amor de Deus, continuem defendendo a nossa democracia de maneira democrática, porque senão nós não temos mais democracia. Pelo amor de Deus, guardem a Constituição de maneira constitucional. Pelo amor de Deus, a cada momento em que um povo brasileiro se encontra desesperado através de respostas, deem essa resposta. Vocês trabalham para o povo, vocês têm que esclarecer essas questões nebulosas ao povo, porque de caso contrário, a cada desgraça que se abate sobre a ordem na nossa democracia, ela também recai sobre o ombro de vocês que não esclareceram o que deveria ser esclarecido. A Constituição Federal, o Código Penal, o Código de Processo Penal dizem que a graça e o indulto extinguem a punibilidade. Eu, Pavinato, acho que deveria existir graça e indulto? Não, eu acho que não deveria existir graça em indulto. Num país já marcado por impunidade, para que é que eu vou criar mais uma via de impunidade? Não faz sentido, isso é um resquício monárquico. É um resquício imperial de que o imperador tudo pode e tudo faz. Reduzido, é claro, a uma oportunidade por ano. Deveria existir graça em indulto? Não! Quem comete o crime deve ser processado. Processado deve ser julgado, deve ter direito ao recurso, mas condenado deve cumprir a pena. Todas as vezes nesse país que o legislador brasileiro quis suprimir para os crimes hediondos a progressão do regime de pena, todas as vezes que o legislador brasileiro quis endurecer o cumprimento da pena para aquele que estupra, que mata covardemente, que comete os crimes mais bárbaros que se pode imaginar na história da humanidade, mães que emasculam filho, que esquartejam filhos, que fazem churrasco com um pedaço dos filhos, todas as vezes que se quis endurecer o cumprimento da pena ou se retirar deles o benefício da progressão do regime de pena, todas as vezes, sem exceção, o Supremo Tribunal Federal, atendendo ao mandamento constitucional, vetou e declarou a inconstitucionalidade dessas leis. Portanto, senhores, por que é que, quando a nossa legislação quer punir mais severamente o crime hediondo, o STF vai lá e diz que é inconstitucional e agora a ministra Rosa Weber, a ministra Rosa dos Ventos, diz que é possível, sem amparo na Constituição e sem amparo na legislação, ela diz que é possível uma medida que sequer é sugerida pela lei máxima desse país, que é a Constituição Federal de 88. Ora, se eu quisesse estar de acordo com os direitos humanos e condenar mais severamente um crime hediondo,
por que é que eu não deixo que a progressão do regime de pena para eles seja jogada fora? Agora, o que é que explica eu endurecer o regime de um crime que sequer era hediondo na época dos fatos, com os princípios do direito penal muito bem salientados pelo Nelson Kobayashi? O que é que explica esta senhora fazer uma operação antijurídica a pedido do Procurador-Geral da República, que é outro celerado, outro tarado do direito penal, porque isso não se pede. E não só com relação aos princípios do direito penal, em respeito à Constituição, mas como uma forma de espezinhamento e de afronta à autoridade do presidente da República. Não se enganem. Se a Constituição continua a ser rasgada desta maneira, o que é que não vai acontecer com você, cidadão comum? Não se enganem, meus queridos. Não se deixem enganar. A Constituição não pode ser jogada fora. Cadê o Congresso Nacional? Porque se isso tem que endurecer, se essas medidas têm que ser mais graves, mesmo o crime tendo acontecido quando não era hediondo, onde estava o Congresso Nacional? Essa é a minha pergunta. E por último, por que eu tenho que me preocupar com o OEA? Um órgão que permite o trabalho em condição análoga de escravo de cubanos do Brasil. Ou a escravidão não é hedionda? Pelo amor de Deus, se querem salvar a democracia, ajam democraticamente.